Muito bom dia, Brasil. Aqui já é 2 da tarde, mas vamos lá. Enquanto o Instagram avisa que estou ao vivo, pronto. Bom, nessa última semana tive algumas conversas, né, com algumas usuárias novas, com algumas que já estão comigo há um tempinho, fora algumas reflexões também que eu andei fazendo. E aí eu falei, não, eu preciso salvar isso também, né, colocar aqui na página, e para que a mensagem seja espalhada, né? Mesmo que seja assim, aos pouquinhos. Oi, Mi. Mesmo que seja assim, aos pouquinhos. Então, né, o tema então desse vídeo de hoje é quanto vale um filho, né? Quanto vale uma criança. E aí, o que aconteceu, né? Na última semana. Uma amiga minha, né, aí do Brasil, uma lindíssima, queridíssima, me deu, né, feliz notícia que está esperando um bebê. Nossa, eu fiquei assim imensamente feliz que ela me deu essa notícia, né? Mas eu não tinha visto lá nada em lugar nenhum, assim, né? Instagram, nada disso, né? Ela me contou. Aí ela falou assim, eu vou esperar um pouco pra contar, né? Pra espalhar, né, as notícias 4 ventos. Porque ela falou assim, dizem que tem que esperar um pouco. E aí eu já de cara falei pra ela, amiga, você não precisa botar, realmente ninguém precisa ficar sabendo da sua vida assim, né? Principalmente na rede social. Mas não mude tente mudar esse pensamento de que você precisa esperar um pouco mais para contar que está grávida, porque diz aí que até os 3 meses, que né, onde a gestação ali, onde a mulher ainda pode perder no comecinho e tal. Aí o que eu falei para ela? Você já é mãe. Ela disse que já estava ali com umas 8 semanas. Eu falei, você já é mãe. Pra sempre você vai ser mãe dessa criança. Se ele ficar com você poucas semanas ou se ele ficar 80 anos. Você já é mãe. Então, criou-se essa ideia aí de que tem que esperar um pouco para contar a gravidez, porque, mas se eu perder... E aí? Né? Essa criança existiu. E aí, ao mesmo tempo, eu lembrei do que aconteceu comigo, né? A minha primeira gravidez que eu perdi. Logo que eu fiquei sabendo... Eu já espalhei aos 4 ventos e, enfim, né, toda feliz, né, e foi aquela, né, gente não esperava que fosse acontecer, assim, uma gravidez tão rápido e tal, e pronto, me vi ali mãe e pronto, eu perdi. Aí o bebê ficou comigo até umas 8, 9 semanas, aí foi quando a gente descobriu, justamente no ultrassom dos 3 meses, que o bebê não estava desenvolvendo. E aí precisei fazer o procedimento lá de curetagem, que ficou um aborto retido. Enfim, quando eu engravidei de novo, né, da minha filha, 1 ano e meio depois, eu esperei para contar. Foram pouquíssimas pessoas, assim, realmente as pessoas mais íntimas que sabiam da gravidez. E aí eu esperei para contar por causa desse pensamento. Mas o primeiro eu perdi, então eu vou esperar pelo menos até os 3 meses para eu contar e tal. Pronto, graças a Deus, né, dessa vez correu tudo bem. Mas olha só como que é. A gente foi condicionado, né, a pensar assim, mas tem que esperar um pouco para contar. Isso várias pessoas ao meu redor, né, lá no meu trabalho também, que tinham virado pais, mães, enfim, esperaram para contar. Por que esperar, né? Porque se tem foram colocando na nossa cabeça essa ideia de que se é muito pequenininho, é como se não tivesse existido. É como se... não, foi... ainda bem, graças a Deus, foi no comecinho, né? Porque você não sofre tanto. Gente, é uma vida do mesmo jeito. E olha só como que eles vão nos condicionando a não dar tanta importância para essa pequena vida que tá ali, que já existe. E é aí que vai começando a brotar esses pensamentos de que é descartável, de que no comecinho não tem problema, de que no comecinho não tem problema se perder, ou de que no comecinho não tem problema abortar, né? E olha só como nós vamos... E é um pensamento completamente inocente, não, né? A pessoa, ela
tava lá, assim, tá tudo super feliz, né? Toda contente com a gravidez. Mas mas dizem que é bom esperar pra contar. Pronto, tá, se Deus, né, Deus abençoe, né, a gestação dela, né, tô rezando por ela, mas se acontecer de ela perder, sei lá, ou qualquer outra mãe, como que ela vai dizer que aquela criança não existiu? Aí pronto, aí depois disso ela vai contar, ou não vai contar pra ninguém, sabe? Então é um pensamento de que a vida não... Oi, minha amiga, saudade. É um pensamento de que a vida não vale nada, de que a vida não tem importância, né? Só porque é no comecinho. Então, foi essa situação que aconteceu. E a outra situação que vem, isso já vem no meu coração já de muito tempo, e isso eu reflito muito, eu rezo muito, para que eu consiga, né, um pouquinho que seja aqui pela internet, com as minhas amigas ao meu redor, né? As pessoas, mas eu falo que às vezes eu começo a falar, eu falo muito. E não é todo mundo que tem paciência para me ouvir. Mas pronto, né? Aqui, essa é a função, então, dessa página. Eu realmente conseguir colocar para fora, né, as reflexões, tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho aprendendo, porque não é nada brotou do meu pensamento, né? São tudo coisas que eu venho acompanhando, venho estudando mesmo. E aí... o que eu mais vejo o que eu mais vejo, assim, ao meu entorno, e na internet, enfim, são pessoas falando assim, pronto, não quero ter muitos filhos, né, é o que eu falo mais aqui, né, as pessoas limitam ali, não, eu quero só ter um filho, eu quero só ter 2, eu quero só ter 3, ou enfim, eu não quero ter nenhum. A gente coloca um número, né, fala assim, Deus, só isso tá bom, né, só isso tá bom. E aí eu fico pensando assim, Padre Paulo Ricardo fala isso, ele fala, eu me recuso, tem um vídeo dele, né? Eu me recuso a acreditar que você nasceu para ser egoísta. Né? Nós fomos feitos para o outro, né? Deus nos fez para o outro. Nós só não conseguimos nos realizar, nós só conseguimos ser plenos e felizes quando nós nos doamos ao outro, quando nós realmente nos libertamos um pouco desse nosso egoísmo, porque todos nós somos, né, um pouco, mas quando nós conseguimos começar a nos libertar desse egoísmo e saber que nós vivemos para o outro, não vivemos para nós paramos de limitar o amor. E para mim hoje, limitar o número de filhos é limitar a quantidade do amor que eu tenho. Porque eu vejo que eu entrar nos stories ou falar com stories mesmo, porque, né, nos status das minhas amigas, assim, eu amo meus filhos são tudo pra mim. Mas pergunta se ela quer ter mais. Não, Deus me livre, nunca, não, tá bom. Gente, olha só o tanto que a gente a gente tem um pensamento de dar limitar o amor. Eu não quero amar mais. Vê se Deus faz isso com a gente. Deus não faz o tempo inteiro. Deus não cansa de nos amar. Não cansa. Ele o tempo inteiro nos ama. E Ele nos ama muito mais do que a gente merecia. Eu assisti alguns vídeos do Pedro Augusto. Eu vivo divulgando ele aqui também. E ele fala assim, se a gente fosse tratado, se Deus nos tratasse pelo que a gente merece, nossa, a gente não existia mais ser humano na Terra. Porque nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos ama. Mas nós limitamos o amor. Nós não queremos amar mais. Porque esse amar mais vai fazer... a gente vai ter que nos doar mais. A gente vai ter que nos livrar um pouco mais desse egoísmo. E é isso que é muito difícil. E é muito difícil. Eu não tô falando que é fácil, porque não é. Mas esse limitar o número... pra mim, realmente é limitar o amor. Não, pra mim, amar 1 tá bom. Amar 2 tá bom. Não, eu não quero amar mais que isso. Meu Deus... Me custa muito amar, porque o amor, ele faz com que a gente realmente tenha que arrancar um pedaço da gente. A gente vai ter que perder a noite de sono, vai ter que trabalhar mais, porque aí que tá, assim, o tanto de materialista que nós somos, que as pessoas limitam o número de filhos porque o filho vai custar dinheiro, né? Já falei isso aqui um monte de vezes. O filho vai custar dinheiro, mas mas se eu precisar de mais dinheiro, eu vou precisar trabalhar mais. E eu não quero trabalhar mais. Pra mim, eu já tô trabalhando muito. Você conversa 5 minutos com alguém e a pessoa já vai falar assim, nossa, não, tô trabalhando demais. Meu Deus, eu tô muito cansada. As pessoas vivem reclamando que trabalham demais.
Então é claro que elas não vão querer se esforçar mais, se doar mais. Ninguém vai querer, né? Mas é muito difícil. Então, o que eu venho, né? Minha missão aqui é pelo menos plantar essa sementinha, esse incômodo, né? Que seja um incômodo, né? Mas por quê, né? Por que será? Por que eu penso assim, né? Por que realmente eu não quero? Eu não quero porque eu não posso, né? E eu postei um vídeo essa semana também de uma usuária que ela teve realmente uma situação bem complicada e ela precisa espaçar a gestação agora, né? Por problema de saúde, ela precisa descobrir o problema dela, tratar para que ela possa receber os filhos. Então, aí a gente confunde, né? Eu vou espaçar um filho ou eu vou evitar um filho? Eu vou espaçar, eu vou esperar para que eu resolva aquele problema, seja de ordem financeira. Realmente, a gente tá sem trabalhar. Né? A gente chegou aqui em Portugal, eu sou meio maluca, né? Mas, olha como Deus sabe das coisas, né? Cheguei aqui em Portugal, meu marido trabalhando igual um doido condenado, né? Sim, trabalhando muito mesmo. E eu sem trabalhar, né? A gente acabou de chegar e tudo. A Olivia, né? Minha filha ainda não ia pra escola, realmente ficava um pouco difícil de eu trabalhar. Mas eu cheguei aqui já falando, Senhor, eu quero ter filho. E sem ter nenhum planejamento, assim, sem ter nenhuma, sabe? Se viesse uma criança, a primeira coisa, a gente tá, e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu sem trabalhar, ele trabalhando, né? Só uma pessoa sozinha aqui é muito complicado, principalmente no começo, né? Imigrante que acabou de chegar. E eu não tava preocupado com isso, porque eu já tinha na consciência falando, se eu engravidar, se eu tiver um filho agora, se Deus me mandar um filho agora, ele vai mandar o sustento. Ele vai dar uma forma, né, vai dar um trabalho melhor pro meu marido, ele vai dar uma forma de eu conseguir ganhar dinheiro, né, mesmo com 2 crianças e tal. Mas até agora não veio, né? Então, mas enfim, mas as pessoas elas limitam sem confiar na providência, sem confiar que Deus não erra. Eu falei isso outras vezes também, Deus não erra. Se Deus vai mandar uma criança, se Deus vai mandar um filho, é porque ele sabe que aquela família vai ter condição de criar. Né? Tem um ditado que diz que o filho que vem com pão embaixo do braço, mas a gente limita e fala, não, chega, eu não quero, porque eu não quero, né? No final das contas. Mas por quê? Então, essa sementinha aí que eu quero plantar no coração, né, das pessoas que pelo menos pensem no assunto, tentem entender o porquê, né? Por que será que eu penso assim? Por que eu não quero mesmo? E se viesse, né? Às vezes eu falo assim, faz um exercício aí na sua mente, velho. Se você descobrisse hoje que tá grávida, que impacto seria na sua vida, né? Qual seria, realmente ia ser assim tão desesperador, né? É pra tirar um pouco do medo, né? Que as pessoas têm medo disso. É só uma criança, né? Meu Deus do céu, é só uma criança, né? Desde que o mundo é mundo, as crianças vêm sendo feitas, as vidas vêm sendo feitas. Só que a gente foi se tornando nos últimos anos muito materialista, né? Esquecendo de confiar em Deus, né? Em primeiro lugar. E aí, o último ponto dessa reflexão, reflexão de domingo, o relacionamento, ele precisa dar frutos. Todos os relacionamentos. Então, né? Mas aqui mais especificamente, né, eu falo no casamento. O casamento, ele precisa dar frutos. Claro, vai ter casos que as pessoas não vão conseguir, né? Tem casais inférteis, enfim. Mas mesmo esses casais que não conseguem ter filhos, eles precisam dar frutos porque eles precisam se doar para as pessoas. Eles precisam se doar, mesmo que seja assim para os amigos, para os sobrinhos, para as pessoas em alguma missão, na igreja, enfim. Elas precisam dar frutos, elas precisam sair de si, né? Deus nos fez para o outro, Deus nos fez para amar, né? A mulher, o Padre Paulo também fala isso, né? A mulher, ela foi feita para ser mãe. O pai, ele foi feito para ser pai. O homem, né, foi feito para ser pai. A mulher foi feita para ser mãe. Não necessariamente filhos biológicos, que tanto é que tem quantas vocações, justamente dos padres, freiras, enfim, celibatários, que eles não têm filhos biológicos, e até os casais inférteis. Eles não têm filhos biológicos, mas eles conseguem, têm a capacidade de serem mães e serem pais. Então, é essa capacidade que Deus nos fez. E aí, todo relacionamento precisa dar frutos. Quando você amputa essa parte, quando você tira essa parte do relacionamento conjugal,
de gerar frutos, essa possibilidade de gerar frutos, a semente que está sendo plantada ali, existe uma grande chance de isso, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos que seja, o fruto disso ser um fruto ruim, ser uma separação. Todo casal que usa pílula vai separar? Não, mas a grande maioria. Todo casal que faz ali uma vasectomia ou uma laqueadura vai se separar? Não, mas é uma grande maioria. Tem uma estatística, é um estudo até um pouco antigo, mas ele continua ainda válido para hoje. Foi um estudo que foi feito com 5.400 casais divorciados. Em primeiro lugar, a primeira causa de divórcio foi a vasectomia, né? Todos esses casais que divorciaram, foi se perguntado qual o método contraceptivo que eles usaram. Em primeiro lugar, então, né, desses casais separados, ficou a vasectomia. Em segundo, a laqueadura. Em terceiro, quem usava preservativo. Em quarto, quem usava pílula. E por último, quem usava o método natural de controle ali de natalidade. E o que isso fica, né? O que a gente consegue ver? Quando as pessoas amputam um pedaço delas, quando elas tiram essa possibilidade de gerar vida, inconscientemente, isso porque é da natureza humana, você arranca um pedaço da natureza humana. Né? Inconscientemente você está dando brecha para outras coisas, inclusive brecha, né? Como eu já falei também outras vezes, brecha para traições, né? Mas assim, você tira um pedaço. E aí eu tenho um caso na minha família, minha mãe e meu pai se divorciaram. A minha mãe e meu irmão, quando ela teve meu irmão tá com 32 anos. Quando ele nasceu, no dia ali que ele nasceu, ela já ficou internada e já fez a laqueadura. 6 anos depois eles divorciaram, né? Então eles já estão aí mais de 20 e tantos anos divorciados. Mas assim, não foi a laqueadura que a minha mãe fez que causou o divórcio dos dois. Foi tudo o que levou ela a fazer aquela laqueadura. Porque pensa só, uma mulher que escolhe não ter mais filhos daquele homem específico, era o marido dela, imagina. Eles estavam casados há, meu Deus, mais de 20 anos, 15 anos eu acho. Ela escolheu não ter mais filhos dele. Por quê? Alguma crise eles já vinham tendo. Então ela só escolheu não ter mais filhos com ele porque alguma coisa errada estava. Que culminou com isso o divórcio deles, a separação deles. Né? Isso, tantos e tantos e tantos e tantos casais, né? Aí uma usuária minha me contou essa semana que uma amiga dela da faculdade ficou grávida tomando pílula, né? Que isso é muito comum, eu falo isso aqui direto, né? Tomando pílula, ela ficou grávida do namorado. Aí tá lá com a bebezinha novinha e tal, só que ela está assim, com uma raiva tremenda de tudo que tá acontecendo com ela. E ela já jurou de pé junto que ela não quer mais ter filho, que ela não vai mais ter filho, que ano que vem ela vai fazer uma laqueadura. Aí eu falei assim, ela concordou ali, a gente conversando, ela concordou. Por que ela quer fazer essa laqueadura? Porque primeiro, ela engravidou do namorado, então ela não tem estabilidade nenhuma. Ela não sente confiança naquele homem, de que aquele homem vai cuidar dela, vai cuidar da filha, dos filhos, enfim. Ela não sente essa confiança. E no fundo o que a mulher precisa, o que nós queremos é segurança. Segurança emocional, segurança financeira, segurança de proteção, é o que nós buscamos. E aí ela não sentiu isso, né, dessa pessoa. E aí, o que ela quer? Ela não quer mais ter filho, lógico que ela não vai querer, porque ela já sabe que ela não vai ser cuidada, ela não sente segurança nenhuma ali. Então, assim, é uma brecha, né? E a gente vive falando isso, né, na igreja, que a gente dá brecha pro inimigo, são essas pequenas brechas. Todo casal que faz isso vai separar? Não. Mas lá na frente, daqui a 10, 15 anos, depois que a pessoa fez uma vasectomia, por exemplo, uma laqueadura, ou que usa pílula já há muito tempo, ela não vai associar uma coisa a outra. Mas o que levou aquilo, né? Por que eu não quero ter filhos com ele? Ou por que ele não quer mais ter filhos? Ou porque não quer trabalhar mais? Ou porque, né, realmente só quer chegar em casa e não fazer mais nada? Ou não quero mais ter estresse, não quero me cansar, né? Não quero me doar. E aí, no fundo, é isso, né? As pessoas não querem amar, né? Tem medo de amar.
né? Porque o nosso coração, ele é pequeno mesmo, assim, comparado com o coração de Deus, nós somos muito inferiores nesse sentido, mas nós temos essa capacidade de ser grandes. Deus nos deu essa sede que nós temos, né? Essa sede de Deus, que Deus nos deixou com essa sede dele, é a nossa capacidade de amar. E o nosso amor, ele transborda, o nosso amor tem que transbordar. O amor de Cristo transbordou na cruz, o nosso amor tem que transbordar também. E para onde ele transborda? Ele transborda em cada chamado, né? Em cada vocação que você vive, né? Quem é casado, quem escolheu dividir uma vida com outra pessoa, quem escolheu ali ser um só com a outra pessoa, essa é a diferença. Se eu escolhi ser um só com o outro, para o resto da minha vida, o que Deus uniu, o homem não separe, se eu escolhi ser um só com ele, para o resto da minha vida, eu não posso amputar nenhum pedaço disso. Eu tenho que... E esse relacionamento, ele precisa dar frutos, né? Se eu tirar esse pedaço dele, uma hora vai dar ruim. Por que eu não quero? E aí, cada pessoa na sua vocação, né? Cada pessoa com o seu chamado específico. O chamado no matrimônio, Deus fez o matrimônio, Deus fez o casamento para dar frutos. Qual é o fruto do matrimônio? São os filhos. Então, e aí, né, para tentar responder, né, um pouquinho, né, quanto vale um filho? Um filho vale a minha vida. Um filho, uma criança, um ser humano, uma vida uma vida vale tudo. Vale o meu sangue, vale o meu suor, vale o meu cansaço, vale as minhas noites em claro, vale trocar a fralda, né, com aquelas coisas maravilhosas, mas vale a preocupação, o estresse, né? Minha filha vai agora para a escola, eu já tô aqui sofrendo o coração, já pensando um monte de coisa, e vale isso, vale né, filho criado, trabalho dobrado, né? Tem um ditado assim, quanto maior o filho, maior a preocupação. E para sempre, né? Mãe e pai nunca vão deixar de se preocupar. Mas a gente faz a nossa parte, né? Deus faz a dele. Mas um filho, ele vale a nossa vida, ele vale o nosso amor. Se nós não temos essa capacidade de nos entregar, de amar mais, nós temos que pedir. E tá aí um pedido que Deus não vai negar, né? Aumentar o nosso amor, dilatar o nosso coração. Nós somos feitos para coisas grandes, né? O ser humano foi feito para amar e amar muito, não limitar o amor. Então, o filho, ele vale tudo, ele vale a nossa vida, ele vale o sangue de Cristo na cruz. Obrigada, muito obrigada por quem me aguentou aí até o final. Compartilhe e me ajudem a espalhar essa mensagem, que Deus nos ama e nós temos que refletir esse amor de Deus para as outras pessoas. Um beijo.